A maioria das pessoas acha que ser resiliente na vida é suficiente, mas não é. Essa ideia parece forte na superfície, mas esconde uma armadilha silenciosa. Porque a resiliência, no fundo, é apenas a capacidade de suportar pressão, suportar dor, suportar o impacto da realidade. Mas me responda com honestidade. Você nasceu para apenas suportar a vida? Ou para se tornar algo maior através dela? Eu mesmo já acreditei que ser resiliente era o objetivo. Acreditava que quanto mais eu aguentasse, mais preparado eu estaria. Até perceber algo que mudou completamente a forma como eu enxergava tudo. A resiliência não te fortalece. Ela apenas te impede de quebrar. E isso é muito diferente. A maioria das pessoas vive tentando se tornar resistente. Elas querem ser fortes o suficiente para não cair. Querem ser estáveis o suficiente para não se abalar. Mas existe um problema nisso. Um problema que quase ninguém percebe. Se você apenas resiste, você continua dependendo da ausência do caos para se manter inteiro. E a vida não funciona assim. Sêneca já dizia que não é possível viver bem sem enfrentar dificuldades. Mas o que ele talvez não tenha dito de forma tão explícita, e que hoje precisa ser dito, é: não basta suportar o impacto da vida. Você precisa se beneficiar dele. As pessoas acreditam que, se forem resilientes o suficiente, conseguirão absorver qualquer golpe. E sim, isso é melhor do que ser frágil. Mas ainda assim, é insuficiente. Porque viver apenas absorvendo o impacto é viver em estado de defesa, é viver reagindo, é viver tentando não quebrar. E isso, cedo ou tarde, te coloca diante de algo maior do que você. Algo que não pode ser apenas suportado, algo que exige mais do que resistência. E quando esse momento chega, a estrutura que parecia forte começa a falhar. Porque ela nunca foi construída para crescer com o caos, apenas para sobreviver a ele. É aqui que entra uma ideia que muda completamente o jogo. Você não deve ser resiliente. Você deve ser antifrágil. Ser antifrágil significa algo completamente diferente. Significa que você não apenas suporta o impacto, você melhora com ele. O erro, a pressão, a crítica, a instabilidade. Tudo isso deixa de ser ameaça e passa a ser matéria-prima. A maioria das pessoas evita o desconforto. O antifrágil se expõe a ele, de forma estratégica. A maioria foge do erro. O antifrágil aprende com ele, de forma consciente. A maioria tenta controlar o ambiente. O antifrágil constrói a si mesmo para não depender dele. Epiteto dizia que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não, mas o que poucos entendem é: quanto mais você tenta controlar o externo, mais vulnerável você se torna a ele. Já o antifrágil faz o oposto. Ele desloca o foco, ele não tenta eliminar o caos. Ele se constrói de forma que o caos trabalhe a favor dele. E isso exige algo que a maioria não tem coragem de fazer. Abrir mão da necessidade de conforto, porque o conforto enfraquece. Ele reduz a exposição, reduz o aprendizado, reduz a adaptação real. Você quer saber se está se tornando forte ou apenas confortável? Observe isso. Quando algo inesperado acontece, você se desestabiliza ou se ajusta. Quando algo dá errado, você evita ou aprende. Quando algo te atinge, você reage ou evolui. Marco Aurélio escreveu algo que define exatamente isso. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Mas isso não é uma frase bonita. É uma exigência, porque ela implica que você deve usar aquilo que te atinge como ferramenta. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Você não se torna antifrágil pensando diferente. Você se torna antifrágil vivendo diferente. Isso significa se expor ao desconforto de forma deliberada.
assumir riscos calculados, reduzir dependências, aceitar erros como parte do processo, se beneficiar das perdas e parar de buscar estabilidade como objetivo final. Porque estabilidade não existe. O que existe é adaptação. E, em níveis mais altos, transformação. Então, a pergunta que fica não é se você é forte, é outra, muito mais incômoda. Você está apenas sobrevivendo à vida ou está usando ela para se tornar alguém impossível de quebrar? Porque, no final, a vida não recompensa quem aguenta mais, ela recompensa quem aprende mais rápido e cresce com aquilo que destrói os outros. Se isso fez sentido para você, então talvez esteja na hora de parar de tentar resistir e começar a se transformar. Se você gostou desse vídeo e quer aprender os 6 passos para se tornar antifrágil, então curte esse vídeo, segue o canal e já passa para o próximo vídeo.